Hoje vamos conversar sobre um tema que às vezes preferimos negligenciar, a morte. Vamos abordá-la através da antropologia, da medicina, da psicologia, da filosofia. Veja o título do programa de hoje. Isso mesmo, Marcos. Quem está em casa pode fazer um comentário no nosso facebook.com/UXTV ou pelo Twitter no @UXTV. Também pode ligar pelo telefone 3218-2194 e conferir a programação da UXTV pelo site uxtv.com.br 24 horas por dia, ao vivo. É a grande inevitabilidade universal, né? Para a antropologia existem poucos universais, né? Mas seguramente a morte é um deles, né? Agora, a forma de lidar com a morte, claro, varia de cultura para cultura, né? Os ritos, a mitologia envolvendo a morte, né? O que é a mitologia? A forma que um povo cria para explicar determinada coisa, né, para si mesmo, seja a origem do mundo, e nesse caso também a morte. Ele iniciou em Caxias no ano 2000, né, com o aconselhamento às famílias no ritual fúnebre, né, com o objetivo de poder estar propiciando um momento de despedida, né, e também favorecendo o fortalecimento da família para lidar com o enfrentamento da morte, né, e de todo o processo de luto que ocorre após. Então, todos os profissionais recebem treinamento para atuar com essas famílias e tem o profissional da psicologia que também atua. Então, o que é o objetivo? É poder trabalhar com uma prevenção do luto complicado. A literatura estabelece mais ou menos, claro que vai depender do tipo de morte, de história, né, de história pregressa dessa família, mas de 1 ano a 1 ano e meio, né, para que o processo de luto ocorra e a pessoa possa reinvestir na vida. E a tua relação é tão íntima, tão próxima, profissional com a morte? A perícia criminal, ela se utiliza, né, da morte, né, para dali, daquela situação, né, extrair as informações necessárias, os vestígios, né, as evidências do crime que ocorreu para orientar a investigação que vai ser feita. Então, a gente trabalha diuturnamente, né, com essas situações, né, e a gente tem uma situação que ela é ela tem uma certa dicotomia, né, porque ao mesmo tempo que a gente precisa se dedicar bastante, né, naquela situação, que é uma situação que envolve, além, né, da vítima, né, seus familiares, né, vizinhos, né, geralmente são crimes de homicídios, latrocínios, né, acidentes de trânsito, alguns envolvendo crianças, né. Então a gente tem a dicotomia de, ao mesmo tempo que a gente precisa se dedicar bastante, né, entrar naquela situação para sentir a cena do crime, a gente também tem que ter aquela certa distância, um distanciamento, né, para não deixar que aquelas condições acabem te influenciando o teu raciocínio, né, te afetando como profissional. Bom, o Ayrton fica mais na parte do local do crime, né? E nós trabalhamos mais com a parte quando o corpo chega ali no PML, parte de necropsias, lesão corporal. Então é um pouco diferente que ele analisa a cena e nós analisamos o corpo, né? Depois que eu comecei a trabalhar no PML, mudei bastante minha visão, né? Como o Ayrton falou, a gente passa a dar mais valor para as coisas pequenas. A gente vê muita morte inesperada e acidente de trânsito. Um dia tu tá ali trabalhando, fazendo planos e do nada, né, acontece de algum acidente, alguma coisa causar a morte. Então eu passo a valorizar, eu passei a cuidar mais das pessoas que estão à minha volta, a valorizar esse tipo de coisa. Ando mais devagar no trânsito também, tive muita violência, então tu acaba dando mais valor e cuidando mais da tua vida, né? E também das pessoas que tu gosta. Então, e trabalhando ali no PML, a gente tem pouco contato com as vítimas, mas quando elas vão fazer a liberação do corpo, a gente vê o sofrimento delas. Mas a gente tenta manter esse distanciamento, como o Ayrton falou, para não se envolver e não afetar tanto a nossa vida pessoal.
Claro, obrigado. Eu convido vocês aqui do estúdio, você que está em casa, para acompanhar uma reportagem que produzimos. Vamos conhecer como funciona o serviço de cremação aqui em Caxias do Sul. Vamos conferir. Os mais de 4,5 hectares dos 2 únicos cemitérios públicos de Caxias do Sul já não são suficientes para receberem seus mortos. Conforme uma estimativa da Secretaria do Meio Ambiente, a taxa de mortalidade no município é de 70 a 80 casos por mês, um número maior que o de vagas públicas disponíveis. Em janeiro de 2013, nós tínhamos menos de 60 vagas no cemitério público municipal. Buscamos, então, para resolver esse problema, nós buscamos a cremação como a via a ser utilizada. Hoje, a cremação é escolhida por 50% das famílias que não contam com jazigos particulares. E essa mudança de postura tem colaborado para que mais espaços nas populares gavetas sejam disponibilizados e a construção de um novo cemitério descartada. Construir um novo cemitério seria como criar um passivo ambiental muito grande e um passivo econômico muito grande, pois a construção de um cemitério responde por cerca de 6 a 7 milhões de reais. Além de caros, os cemitérios são apontados como um dos principais focos de contaminação de lençóis freáticos e também do ar, em função da decomposição dos corpos e de metais e vidros que compõem os caixões, o que não ocorre na cremação. É um processo que nós levamos o corpo a uma temperatura de 1.200 graus, sendo que essa temperatura ela consegue fazer com que o nosso corpo ele praticamente sublime. Ele passa por um processo de sublimação, ou seja, nós passamos do estado sólido para o estado gasoso e ao final do processo restam apenas os ossos calcinados, que nós chamamos. E esse processo, sim, ele é comprovadamente, cientificamente comprovado de que ele não agride o meio ambiente. Um serviço também nada barato. O custo particular para famílias que optam por ele é de aproximadamente R$ 2.680, mas se torna acessível a partir do convênio com a Prefeitura, que oferece a cremação gratuitamente. A pessoa não precisa ter uma renda máxima ou uma renda para disponibilizar deste serviço. Basta que essa pessoa informe que está utilizando, que gostaria de utilizar um espaço no cemitério público municipal. Neste caso, justamente para evitar a ocupação de uma vaga nesse cemitério, nós disponibilizamos o serviço de cremação. Aqui em Caxias do Sul, hoje o grupo vem fazendo entre 12 a 16, 12 a 18 cremações por mês. Dessas cremações, em torno de 6 a 8 provenientes do convênio com o município e as demais contratadas de forma particular. Um número que poderia ser maior, não fosse as dúvidas sobre o processo. A falta de informação sobre o processo de cremação, o quão limpo e ambientalmente correto ele é, eu acho que acaba atrasando um pouco esse crescimento. O que poucos sabem é que o hábito da cremação é milenar. O fogo, muito tempo antes da era cristã, era considerado um deus, e grande parte da Europa acreditava em seu poder de purificação. Com o passar dos anos, se popularizou. Hoje, em Caxias do Sul, apenas uma empresa é autorizada a fazer a cremação. Um trabalho que exige extrema atenção às famílias, que ao final do processo podem optar pelo destino das cinzas de seus entes queridos. As famílias que não querem deixar depositado, não querem levar embora, não querem levar para sua casa, ou não tem um túmulo para levar em algum cemitério, elas optam por fazer o espargimento aqui no nosso jardim em memória, que nós chamamos, que não deixa de ser um processo de alimentação do ciclo de vida, pois o que sobra de uma cremação tem um grande teor de calcário que faz muito bem para alimentar as plantas. Então, esse processo, esse ciclo é alimentado. As famílias, ao optar pela cremação, têm um serviço um pouco diferente, especialmente no cerimonial de despedida, quando acompanham até o crematório. No caso, as cremações provindas pela prefeitura, então nesse convênio não tem esse cerimonial. Mas é um ambiente totalmente diferente, que dá um pouco mais de tranquilidade para esse momento, que é o momento de dor. Então, os familiares é um pouquinho diferente do sepultamento, né? Que chegou
no cemitério, encerrou ali e as famílias retornam. A cremação não, tem o depois, tem o destino das cinzas. Então, é um momento de discussão das famílias, de conversa, chegando nesse assunto da morte. O que fazer depois? A cremação só pode ser feita após as 24 horas do óbito, ou algumas crenças religiosas solicitam um período maior. Então, após esse período que pode ser feita a cremação e que a documentação está completa, né, autorizações com os familiares, certidão de óbito, enfim, nós temos um prazo máximo de entrega das cinzas de 5 dias. Na verdade, esse contato com a morte, ele faz parte do cotidiano do trabalho na área de saúde. Por mais que a gente esteja envolvido com a cura, com a busca da recuperação, a morte é presença constante. E o que a gente percebe nos profissionais de saúde é, às vezes, a dificuldade de estar nesse momento de uma forma cuidadora. Até porque nesse momento que tu está diante da morte do outro, tu estás diante da tua morte. E isso é uma questão que assusta também aquelas pessoas que estão no cotidiano do cuidado. Qual é a tua relação com a morte que tu pensa? Eu acho que não tem como desvincular de nenhuma forma da crença, né? Então, por ser espiritualista, eu até às vezes eu debato esse assunto em Caxias, é um pouco impactante a minha forma de ver. Eu até brinco que quando eu vir a falecer, eu gostaria de ter mais uma festa do que um velório, né? Uma exposição artística, alguma coisa assim. É impactante, é difícil, porque eu chego nessa conclusão de pensamento porque eu entendo muito a morte como um corpo físico mesmo. Então, essa coreografia que a gente trouxe, né, quando a produção entrou em contato falando do tema, eu optei, a única coreografia que tem uma ligação mais objetiva com o tema, né? O nome da coreografia se chama O Outro Nascimento, é baseado num texto do Gilmar Marcílio, um grande escritor aqui de Caxias. Já voltamos, ficamos agora com a apresentação da companhia Matheus Brusa. E enquanto houver sol, seja a nossa mão a tesoura que ceifa e colhe, mas seja também aquela que espalha, cujos dedos se desvinculem do ato de somar, engrenando voos que não desaparecem com o fim da consciência, anunciando um outro e diverso nascimento. Hoje estamos conversando sobre a morte, fazendo reflexões sobre pontos de vistas diferentes. Se você nos acompanha agora, pode participar ao vivo do nosso programa. Quem dá as dicas é a Maiara.
Isso mesmo, Marcos. Quem está em casa pode fazer um comentário pelo facebook.com/uxtv ou pelo Twitter no @uxtv. Também pode ligar pelo telefone 3218-2194 e assistir a programação da UXTV ao vivo 24 horas pelo site uxtv.com.br. A morte é um grande mistério. Os filósofos já vêm estudando a morte há muito tempo. Desde os pré-socráticos, 500 anos antes de Sócrates, eles já estudavam, já tinham suas teorias e já abordavam a morte e os seus mistérios. Quando você fala, por exemplo, quem eu sou, de onde vim, para onde vou, que muitas vezes as pessoas falam brincando, é uma pergunta muito profunda, de uma grande reflexão, porque ela aborda as questões dos mistérios da vida e os mistérios da morte, né? É uma moeda com as suas duas faces que você não consegue separar isso. E os filósofos vêm trabalhando, tentando buscar a resposta, né, que todo filósofo quer encontrar essa resposta, e com certeza não é algo muito simples, várias vertentes. Eu tenho uma das que eu gosto, que é de Platão. Platão fala que o corpo é o sepulcro da alma. Então, como falava o Mateus Brusa, que não acredita na morte, que a morte é mais uma passagem, sim, alguns filósofos falam isso também. O que é morte? Existe a morte, realmente. Ela é uma passagem, quer dizer. Então, Platão fala do mundo inteligível, do mundo sensível, que existe esse mundo é uma cópia imperfeita de um mundo perfeito. Foi tocado numa questão aqui que eu acho extremamente importante, duas. A primeira, eu acho que é a questão do luto, né? Se você olhar ritos fúnebres e o tratamento dado aos mortos tornados ancestrais e cultuados como tais, né? A gente pode pensar essas várias estratégias simbólicas como formas daquelas sociedades lidarem com o luto, né? Então você tem, por exemplo, já chego no Walter Benjamin. Claro. Né? Você tem, por exemplo, sociedades em que não se pronuncia o nome do morto. Né? Então, não se fala. Né? Não é uma negação, ao contrário de uma leitura ocidental. A leitura ocidental vai dizer que é uma negação da morte. Não, ele está morto. Então, a morte é um evento de muito sofrimento para a gente, né? Para nós aqui E até por isso eu acho que esse distanciamento, né? Para se livrar da angústia e do sofrimento. Essa angústia vai atingir a todos, né? Vai atingir porque a gente tem a dualidade morte e vida. Então, acaba que os profissionais, pelo contato muito direto com essas situações, eu sempre digo que existem dois caminhos, né? Ou tu vai pelo caminho da compreensão, do entendimento, do conhecimento técnico, né? Que te leva a uma compreensão, um entendimento maior de toda a situação de morte, de perda, né? Do outro. Né? Ou tu vai por um caminho mais patológico, onde tu acaba desenvolvendo uma instabilidade emocional muito grande e desenvolvendo até a síndrome de burnout, né? Que é a que atinge os cuidadores, vamos dizer assim, pessoas que cuidam, né, dessas situações. Bombeiros, psicólogos, médicos, né? Eles têm essa tendência a desenvolver. Na verdade, eu tenho uma ideia acerca disso. Eu acho que se a gente não se envolve, a gente não cuida. A questão é manter as suas defesas, a sua percepção de si próprio de uma forma muito clara do que seja o processo. Eu acho que quanto mais a gente enfrenta as mortes, que tu estavas colocando, né, as diversas mortes do nosso cotidiano, as nossas diversas perdas, à medida que a gente se capacita para lidar com a morte do cotidiano, a gente vai ter muito mais condição de cuidar nesse momento. A gente que trabalha já há algum tempo, né, com esse processo de morte, morrer, a gente vê que existe, sim, um mistério nesse momento. Eventualmente, pacientes que não têm mais condição clínica nenhuma de estarem vivos e enquanto o seu familiar não chega de uma viagem que foi fazer, ou aquele familiar que estava brigado, que não vem pedir perdão, a pessoa não morre.
não faz a sua passagem, ela não se permite se desligar desse processo, desse corpo tão doente. Então, e são coisas que a gente vê no cotidiano e não é uma nem duas, são muitas vezes. Eu achei uma reportagem que diz que quem quiser passar pelo processo de cremação precisa registrar essa vontade em cartório, inclusive com testemunhas. Isso procede, não procede? Como é que... Não obrigatoriamente. É um procedimento que facilita no momento que ocorre o óbito dessa pessoa. Especialmente as pessoas que não possuem muitos familiares, enfim. Sempre que ocorre o óbito, enfim, que a família opta pela cremação, é necessária a autorização de 2 familiares, os mais próximos possíveis. Então, nesta situação que a pessoa não tem filhos, é solteira, né, não tem muitos familiares, é importante. É importante ter esse documento, pois facilita nesse processo depois. De fazer uma família feliz, fazer a nossa família unida e feliz. Conviver bem com as pessoas que fazem parte da minha vida, a família também, eu acho que esse é o ponto essencial. E eu quero aproveitar rapidinho para dizer, talvez uma frase de um pensador, Benjamin Disraeli, um pensador britânico do século XIX, ele diz o seguinte: a vida é muito curta para ser pequena. Então, que a gente aproveite esse curto espaço que a gente tem na nossa convivência. Eu faria isso. Eu tenho uma crença, né, religiosa e vejo a morte através dos princípios dessa crença. Eu vejo o processo de morte como a valorização da vida. Para mim, é simples, né? É valorizar o que a gente tem hoje, é o presente. Eu sou da opinião de que a gente morre exatamente da forma como a gente vive. Então, eu tento viver muito bem para poder aprender o que preciso para poder morrer bem. Não desejo esta morte tão próxima, mas é um processo que é inevitável. Eu peço, por favor, para passar para o Matheus o microfone, queria saber dele. Continuar no caminho que eu estou, fazendo o que eu amo, tentando espalhar meu pensamento, a arte, e eu espero que as pessoas pensem muito nisso hoje, não só quando tiver proximidade, porque a gente ressignifica nossos valores, né? Obrigado você que nos acompanhou em casa. A gente termina o programa Rede de Olhares, então, com esse trecho da apresentação da companhia Matheus Brosa. Até a próxima.